o início da gravação e vou também ligar aqui o gravador da junta com backup. Já toda a gente vê a mensagem? Sim. Ok, portanto eu vou referir que, para ficar gravado, que acabei de verificar, digamos, que efetivamente existia quórum, ainda que existam duas pessoas que estão a entrar, que já informaram que estão a entrar. Um é o Zé Fernandes pelo PS e outro o Francisco Bento pelo PSD. Foi verificado o quórum com essas duas situações e vamos de imediato iniciar então a Assembleia com o período de ordem do dia, que começa com o ponto 1, que tem a ver com a palavra do público, a intervenção do público. Foi efetuado ontem, no período das 10 às 13 horas, na Junta, e também por online, as inscrições. Apareceram, digamos, duas pessoas a pedir formulário. Uma foi o nosso freguês honorário, o Cid Almeida, que enviou o formulário preenchido. Outra pessoa que também pediu o formulário, mas depois não chegou, digamos, a apresentar. Eu ainda insisti antes enfim, mesmo junto da hora de fecho com essa pessoa para me enviar um formulário, não enviou, não respondeu. Portanto, vamos ter apenas uma intervenção do público pelo Cid Almeida. O Cílio, palavra é sua, faça o favor. Boa noite a todos, ao Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta, vogais e eleitos. Começo a ficar triste porque afinal sou eu o único freguês que cá vem falar. De qualquer das maneiras, eu estou-me a ouvir bem, não estão? Afirmativo. De qualquer das maneiras, também não quero perder o meu estatuto de freguês honorário e tenho que cá vir, nem que seja para dizer bem ou dizer mal. Mas a verdade é que há sempre coisas para dizer sobre esta freguesia. E se me permite, Sr. Presidente da Assembleia, vou-me dirigir ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia. Em princípio, deve sempre se dirigir, digamos, ao Presidente da Assembleia, que depois passa as perguntas ao Presidente da Junta. Mas, de qualquer das formas, pronto, eu aceito, digamos... Eu ainda estou a aprender. Por isso, é convosco que eu tenho aprendido já há muitos anos que ando nisto. O Carlos Ardisson sabe, que já me conhece nisto há muito tempo. Mas vou começar por uma das coisas e falando agora para casa, porque o Carlos Ardisson saber que eu já ando nisto há muito tempo, mas ainda não aprendi tudo. Sr. Presidente da Assembleia, venho aqui falar sobre uma coisa, um problema que já aconteceu, que já foi alertado há muitos anos atrás, ainda no outro Executivo, numa Assembleia que se realizou na Escola Dom João, sobre o problema das palmeiras da Avenida da Boa Esperança. A Avenida da Boa Esperança tem 80 palmeiras. E essas 80 palmeiras, é claro, com o tempo, as folhas vão começando a ficar secas e penduradas. E, curiosamente, há 15 dias eu estava no outro lado, na margem sul, tive que ir para lá 3 dias, e a minha mulher telefonou-me a dizer, olha, tem pena não ter fotografado, porque tinha caído uma folha de palmeira. Ela diz que foi por uma questão de segundos que não caiu em cima de uma viatura que ia a passar. Ora bem, são folhas, aquilo de quando em quando tem que levar uma desbastadela, e é um trabalho que eu sei que só pode ser feito com gruas. São folhas enormes que, quando caem, podem aleijar alguém e podem até também destruir alguma viatura ou qualquer coisa que esteja ali a passar. Por isso eu vinha fazer esse alerta para que isso fosse tomado em consideração, que há alguns 6 anos atrás foi difícil, mas conseguiu-se que se fizesse uma desbastadela, entre aspas, de todas as árvores. Outro problema que existe aqui é a história dos grafites. Eu cada vez vejo mais o Parque das Nações a ser grafitado. Não podemos confundir com os bonitos, e que eu ainda ontem levei o meu neto a passear e fui pela segunda vez ver os bonitos trabalhos que se têm feito aí, pinturas muito interessantes, de tal maneira que já consegui sacar as revistas todas da GAU, da Câmara Municipal, mas aqueles grafites que destroem, que tanto destroem material público como destroem edifícios. Eu, no meu condomínio, também já tenho ali um grafite, e às vezes, quando me aparecem, pinto por cima. A verdade é que começo a achar muito estranho
Todos nós sabemos que grafites sempre houve na freguesia, em Lisboa, no país, em todo o mundo. E só quem não tiver internet é que não vê que existem esses grafites e às vezes são bastante agressivos. De qualquer das maneiras, ultimamente tenho visto aparecerem grafites e também destruição de património, parques infantis, parques caninos, uma série de coisas a aparecerem que são destruídas durante a noite. O que é que se passa? Toda a gente diz, a polícia não, a polícia não. Não, a polícia também não pode estar em todos os lados. Não podemos ter um polícia à porta de cada pessoa e outro polícia à porta de cada peça. A verdade é que está a acontecer demais e eu começo mesmo a pensar, e atenção, aquilo que eu vou dizer é o que eu penso e o pensamento é livre. Eu começo a pensar que estes grafites já começam a vir mandados ou encomendados por alguém. Mas o pensamento, não estou a afirmar que seja, é o meu pensamento, e o meu pensamento é livre. Quem for de direito sabe perfeitamente que eu posso dizer isto desta maneira. Agora comecem a ver que realmente o nosso Parque das Nações está a começar a ser grafitado. Quero-me congratular, quero congratular o Executivo, porque estou a ver a aparecer mais papeleiras que fazem falta. Uma delas era uma que eu estava farto de alertar, junto à bomba da BP. A BP, claro, estamos a falar da BP do nosso Parque das Nações, não é a BP de lá de cima, que muita gente faz confusão. Essa papeleira está num sítio de passagem que é muito, muito útil e fazia lá falta. E quero também sugerir, não sei se isso é possível, eu vi uma planta que vinha na revista da Junta de Freguesia, que eu achei espetacular. Aquela planta está engraçadíssima. Tenho-a divulgado a pessoas, minhas amigas, porque mesmo que não leiam a revista ou que sejam contra o Executivo, não interessa o caso, a planta é muito útil, pelo menos para as pessoas saberem que a rotunda, que é aqui à minha direita, que a rotunda dos vice, a Praça do Venturoso não é a rotunda do Campo Justiça, a rotunda da BP também não existe, nem existe a rotunda da FOR. E ali as pessoas conseguem saber os nomes, porque conseguem, quando precisarem de chamar uma ambulância ou um carro dos bombeiros, como eu os vejo aqui na rotunda, às vezes a andarem às voltas, não sabem para que lado é que é onde ir, porque o GPS não fornece moradas fictícias. De qualquer das maneiras, acho que essas plantas, talvez se fossem, entre aspas, criadas em folhas maiores, talvez com o dobro do tamanho, e fornecidas pelo menos aos lojistas. Eu estou convencido, há um lojista que se calhar vai pôr aquilo no vidro, na montra, que serão muito úteis, e eu acho essas plantas, e aí quero dar os parabéns à Junta, porque acho que essas plantas são muito, 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 muito úteis. E olha, e aproveito para vos desejar umas boas férias a todos. Eu estou com a cabeça meio cortada, não é? Desejo-vos a todos umas boas férias e agora só depois do verão. Se calhar ainda vou contactar aqui o Júlio Fernandes, quero ver se ainda vou precisar dos seus serviços. Mas isso é outra história, para os ex-militares da guerra. Saúde para todos, boas férias. Ok, boas férias, muito obrigado. Ok, Lucílio, muito obrigado. Em nome de todos também, muito obrigado pelos votos, boas férias, para aqueles que efetivamente ainda vão gozar. Eu já estou naquela fase, estou praticamente quase sempre de férias. E de qualquer das formas agradeço na mesma. E fundamentalmente também lhe dizer que foi muito importante, tem sido muito importante termos de facto a sua presença na intervenção do público. Eu sei que esta situação da pandemia e a obrigatoriedade de, enfim, temos de fazer estas reuniões através da videoconferência, de alguma forma afastou aquelas pessoas habituais que costumavam ir às assembleias. Eu recordo que normalmente eram 6, 7, 8 pessoas que apareciam nas assembleias quando fazíamos na vasta gama e de repente isto online tem vindo a cair. Penso que tivemos um dia 4 ou 5, mas ultimamente de facto, se não tivéssemos de facto o freguês honorário, teríamos um período de ordem do público, um período de intervenção do público completamente fechado ou nulo, sem intervenções, que seria de facto uma pena. Agradeço e não vendiam bilhetes, não é?
Agradeço imenso a sua militância e espero que continue, até, quer neste mandato que está a terminar, quer no próximo mandato, podemos contar sempre com a sua colaboração. E eu passava então a palavra ao Mário Patrício para responder às questões que foram levantadas pelo freguês Lucia Almeida. Mário, faça o favor. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez pela participação do freguês Lucia Almeida. É com gosto que volto a vê-lo bem e de saúde. E mais uma vez cá estaremos para responder, para agradecer os elogios e também para responder às críticas. Relativamente à questão das palmeiras, eu posso lhe dizer que nós, precisamente na Avenida Boa Esperança, fizemos podas em dezembro e janeiro deste ano. Portanto, é natural que possa ter surgido uma folha a cair, mas é algo que está... é muito recente, ou seja, nós fizemos o trabalho que deveríamos fazer, que é que fazermos as podas das palmeiras na época de frio. Portanto, e temos aqui um especialista nesta matéria e também nesta Assembleia que poderá confirmar que é o período ideal para fazer a poda. Pronto, mas isto é como nós já percebemos também que a natureza está toda ela em mutação e muitas vezes há outras coisas que surgem e eu acho que o Sr. Lucílio também apanhou um acidente que houve ali numa outra palmeira que infelizmente a Companhia de Seguros ainda não a repôs, que também são contratempos que vêm surgindo e admito que possa ter havido uma queda de uma folha, mas isso faz parte do nosso território conviver com esses temas, não é? Portanto, da nossa parte temos a garantia que o trabalho foi feito. Pronto, quando há uma exceção, como acabou de dizer, são 80 palmeiras, portanto, caiu uma folha num período que não era suposto cair, mas pronto, vou pedir à equipa novamente que faz o acompanhamento destes serviços aqui no território para confirmar se há alguma coisa ainda em perigo de queda ou de magoar alguém ou de criar algum acidente por uma situação dessa natureza. Relativamente aos grafites, ao longo deste mandato discordámos algumas vezes das suas críticas e concordámos com outras também, mas eu levo-me a pensar que nesta fase do campeonato, passa a expressão, também tenho um pensamento semelhante ao seu, porque isto nunca se passou como se está a passar agora e é sempre, e é tão arcaico, é que nem o sabem fazer, porque é uma coisa tão... Eu não quero desprezar os autores destes grafites, mas eles são mesmo maus, é porque há uns que ainda sabem, têm um lettering engraçado, mas estes não há nada que venha a acrescentar de valor ao nosso património, muito menos, mas é uma coisa que... Olha, vou acabar a concordar consigo nesta intervenção antes das férias e dizer-lhe que penso da mesma forma que o senhor. Não é normal, tal e qual como não é normal, outras coisas têm vindo a verificar nos 2 últimos meses aqui no território, que nós temos estado atentos e temos estado sob alerta, e nós e as forças de segurança. Tanto a Polícia Municipal como a Polícia de Segurança Pública têm os relatórios de tudo o que se tem passado aqui, que não é normal acontecer, mas provavelmente há pessoas que não amam assim tanto a nossa freguesia e pronto, e querem passar uma mensagem que as coisas estão todas mal e infelizmente escolhem estas alturas, mas quase de certeza que em outubro vamos voltar todos à normalidade, para bem de todos e para bem do nosso território. Relativamente aos elogios que nos fez relativamente aos mapas, ou seja, isto foi algo que nós queríamos tê-los distribuído antes, acabámos por distribuir na última semana de aulas junto dos alunos das escolas públicas da freguesia. Fizemos uma tiragem que dá para distribuir também pelo comércio, assim o comércio nos solicite essa necessidade. Portanto, nós fizemos uma impressão que garante
a distribuição para o comércio que necessitar delas. Fica a sua sugestão de podermos imprimir um formato maior, o formato que foi impresso é um A2, eventualmente o projeto foi feito numa A1, ou seja, portanto, está preparado para ser impresso a uma escala superior, mas, e agora, portanto, acho que o que nós sentimos foi necessidade, porque havia muita gente que nos visitava e o mapa que existia não estava atualizado. Portanto, isto foi uma forma de nós atualizarmos e usufruindo dos trabalhos que foram feitos ao longo do mandato com os Urban Sketchers que tiveram cá na freguesia. Portanto, conhecemos o trabalho deles e depois desafiámos-los o Urban Sketchers Portugal a indicar 3 ou 4 pessoas que nos podiam apresentar propostas para fazer um mapa da freguesia e escolhemos a proposta do Pedro Loureiro, que foi o autor do mapa que vos chegou a casa nas últimas semanas. As papeleiras, efetivamente, também estamos a reforçar, foram adquiridas, salvo erro, 150 papeleiras, de acordo com o desenho que é utilizado no espaço público da zona ribeirinha, portanto, elas estão a ser colocadas. Infelizmente, o Covid não é desculpa para tudo, mas nesta questão houve falta de materiais, falta de tempo e foi algo que já foi identificado há 2 anos e que só agora é que foi conseguido concretizar. Obrigado, acho que respondi a todas as suas questões e desejo-lhes também umas ótimas férias e descanso e espero que faça a sua militância nesta Assembleia, também possa passar essa militância a todos os seus vizinhos e os nossos vizinhos e que possamos ter uma participação no próximo ato eleitoral. Já não vou dizer à sua altura, porque íamos ter não havia taxa de abstenção, mas próximo da sua participação nestas Assembleias. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Mário. Eu, entretanto, só para anunciar, há bocado esqueci-me quando passei a palavra para o público, entretanto já tinha dado entrada o Francisco Bento, que pedia a palavra, e também o Zé Fernandes também já entrou, já dei autorização para entrar, também já está aqui presente na lista, portanto já estamos todos com tudo aquilo que estava previsto em termos do quórum, está neste momento assegurado. O Francisco Bento levantou a mão, vou passar a palavra ao Francisco Bento. Francisco Bento, faça o favor. Senhor Presidente, boa noite. Era só para bem, antes de mais, cumprimentar o Executivo e os meus colegas da Assembleia, a quem eu, na sua pessoa, estendo os meus cumprimentos. E também o público, apesar do público, temos aqui o cidadão honorário que já dispensa cumprimentos, que nós nos cumprimentamos diariamente quando vimos. Eu só pedi esta intervenção porque fiquei agora surpreso quando o Presidente Mário Patrício disse uma coisa que certamente ouvi mal. Mas o Presidente, já que é só uma pequena intervenção de 2 segundos, só para me esclarecer, o Presidente disse que este mapa foi distribuído nas escolas públicas? Mário. Sim, foi distribuído pelos alunos das escolas públicas da freguesia. Naquelas onde nós temos competências nas AECs e nos carros, não é? Mas, Sr. Presidente, eu não tenho nada a ver com isso, até porque não faço parte do Executivo, mas sabe que não é política do PS, mas o PSD, neste caso, repudia vivamente quando uma coisa é distribuída, quando é de acesso geral, porque é que não distribuímos também nas escolas privadas? Não devemos segregar alunos do público e do privado. A mim, como sabe, é um assunto que me é muito importante. Eu não faço distinção entre o público e o privado, especialmente quando estamos na idade do ensino obrigatório. Mas deixo só o alerta. Eu sei que isto também a Junta também não tem dinheiro para andar a gastar, mas visto que é um mapa tão interessante, apesar de ter alguns pequenos erros, mas isso são erros erros que eu não faria, porque há ali alguma discrepância entre o que é público e o que é privado, e se nós, quando classificamos uma escola pública, temos que classificar a escola privada, que eu acho bem, e há ali umas privadas e há ali outras públicas, mas não estão todas. Se houver disponibilidade então de emitir mais alguns, vejam junto do privado daqui da nossa freguesia, especialmente na nossa freguesia, porque acho que esta freguesia distingue-se pela qualidade, distingue-se
pelo poder receber, e acho que não haveria necessidade, nem há necessidade, e acho que os meus companheiros vão acompanhar esta decisão, porque não vou fazer moção, só deixo uma sugestão, que tanto merecem os alunos do Pedro Arrupe, como do Oriente, como do João 21, se houver pelo menos disponibilidade para fazer, também não é por mais 100 ou 200 alunos que a Junta vai à falência. É só uma sugestão, não entenda a mal, mas é só uma sugestão, disse. Ok, muito obrigado, Francisco. Foi uma sugestão. Se o Mário quiser comentar, comenta, senão... Sim, Sr. Presidente, se me permitir, só dar nota que, efetivamente, como eu respondi também ao Sr. Lucílio Almeida, nós estamos receptivos a qualquer tipo de solicitação dos colégios privados e das escolas privadas deste território. Aliás, nós, inclusive, fizemos passámos essa informação às escolas e é muito provável que no início do próximo ano letivo sejam distribuídos esses mapas. Nós temos em quantidade suficiente para podermos distribuir também por essas entidades privadas. Obrigado, muito obrigado. Sabia que iria ser essa resposta, mas pronto, assim também fica registado, porque lá está, somos parte das nações. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Portanto, não sei se mais alguém, acabamos de encerrar o período de intervenção do público, não havendo, digamos, nenhuma inscrição por parte dos membros da Assembleia, eu passaria de imediato ao ponto 2 da Assembleia. Eu gostava de fazer um ponto de ordem à mesa, só para questionar uma situação que me foi colocada por alguns fregueses, e que aqui já foi abordada até pela fraca participação, se não fosse o nosso freguês, como o Sr. Presidente chama, o nosso freguês honorário, o Lucílio Almeida, não havia ninguém participar. Estranhamos que estas assembleias continuem a ser feitas digitalmente, quando a Junta de Freguesia já reabriu os passeios até para mais de 55 anos de idade. Portanto, julgamos que neste momento já não há justificação para que estejamos aqui online e estejamos longe dos nossos fregueses. Várias pessoas manifestaram essa preocupação, que online, ainda por cima, não é transmitido em direto, portanto, isto é como ver um jogo de futebol, ninguém vai ver o jogo de futebol no dia seguinte. Portanto, isto compreendeu-se até determinada altura, não se compreende que não seja praticado agora. A Assembleia Municipal de Lisboa já está a trabalhar parcialmente com presença dos deputados, muitas assembleias de freguesia estão a decorrer com a presença dos diversos eleitos, mantendo as distâncias de segurança e tudo respeitando isso tudo. Portanto, ficamos muito espantados com a abertura dos passeios para mais de 55 anos. Eu sei que estamos em época de pré-eleições, portanto, convém à Junta fazer esses passeios para cativar as pessoas para o voto no Executivo. Okay. Mas manifestar o nosso desagrado com a manutenção destas assembleias neste regime, que achamos que já não se justificam. Muito obrigado. Ok, eu portanto, devo dizer que essa questão, sinceramente, não passou. Recebi, digamos, a sugestão e aceitei, até porque, tendo em conta também a evolução que a pandemia está a ter, quer dizer, ainda hoje, com Lisboa, a área metropolitana de Lisboa toda com uma situação de risco muito elevado, de facto não passou, portanto, como não tive sequer como opção a possibilidade de fazer isto em presencial, fazer esta Assembleia presencial. Por outro lado, também trata-se hoje de uma Assembleia portanto, mais limitada, portanto, é uma Assembleia que, efetivamente, em termos de período de hora no dia, são os coisas hoje, a aprovação dos contratos de ligação de competências, portanto, é uma Assembleia sem PAOD, que, em princípio, em termos de tempo, decorrerá, digamos, num período menor que o habitual. Também me pareceu, digamos, ser razoável que utilizássemos a videoconferência, porque, portanto, seria, digamos, uma Assembleia que provavelmente não seria muito atrativa em termos de agenda de trabalhos, porque, de facto, trata-se, digamos, de pontos que têm a ver apenas com
com o formalismo dos contratos de delegação de competências, que é diferente de uma Assembleia onde efetivamente existem, digamos, a prestação de contas, onde existe, digamos, uma informação escrita do Presidente que tem que ser analisada por todos e, portanto, aí, de facto, a partir há um debate muito mais alargado. E, nesse sentido, tendo em conta também o facto de ser uma Assembleia Extraordinária, com uma ordem de trabalhos reduzida, acho que para esta Assembleia fizemos bem em termos seguido esta opção. Acredito que na próxima de setembro, esperando que, tendo em conta que também está previsto que venhamos a ter a imunidade de grupo até ao final de setembro, portanto, acho que provavelmente a próxima já haverá condições de a fazermos presencialmente e isso, como eu referi há bocado, até para termos uma participação mais elevada do público em termos de inscrições, seria excelente. Esperemos que efetivamente a evolução da pandemia vá de encontro, digamos, a este desiderato, fazer a próxima já presencial e ver se conseguimos recuperar o nível de participação que tínhamos anteriormente. Muito obrigado, de qualquer das formas, pelo ponto de ordem. Foi esta, digamos, a minha opção. Pois, embora tenha havido a sugestão também do Presidente, que cabia, digamos, à mesa analisar, e a decisão que achamos mais adequada foi fazê-la desta forma. De qualquer das formas, agradeço o comentário que fez e esperemos que na próxima, em setembro, já seja, de facto, com presencial. Vamos então passar ao ponto 2 da ordem do dia, que tem a ver com a apreciação e aprovação da adenda ao contrato de delegação de competências na freguesia do Parque das Nações, e ao contrato número 18, UCT de RJF 2019, que está ligado à proposta 260 da Câmara Municipal de Lisboa. Eu não sei quem é que vem apresentar, não sei se o Sr. Presidente, faça o favor. Sim, Sr. Presidente, muito obrigado pela palavra. Dar nota, isto é uma adenda a um contrato de delegação de competências que já passou por esta Assembleia, portanto já foi validado por todos vós, e no fundo vem prorrogar só o período de finalização destas intervenções que estão contratadas, ou seja, inicialmente, salvo erro, o contrato teria que ser executado até outubro de 2021 e vai ser estendido o prazo para dezembro de 2022. Acho que não tenho mais nada a acrescentar, tudo o resto mantém-se como foi sufragado e avaliado aqui por vós há 2 anos atrás. Ok, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu solicito a algum dos membros da Assembleia que se inscreva, no caso, eu tenho, digamos, o braço no alto do Francisco Bento, mas penso que ainda foi de há bocado. Francisco, foi há bocado, não foi? Francisco Bento, ok, pois já está. Então, é o Alexandre Marvão. Alexandre, faça o favor. Ligar o microfone. Certo. Ok. Boa noite a quem ainda não falei. Aqui a questão do alargamento do prazo da delegação de competências, que vai se estender pelo próximo ano, primeiro ano do próximo mandato, não é de todo uma prática boa de se ter. Para mais, como se diz, até se diz como já foi falado também, a noção em que ponto é que estamos de execução dessas delegações de competências, tanto a nível de execução como execução financeira e prática, temos temos dúvidas quanto realmente a que isto seja prolongado, mas como também é lógico, se não está tudo feito, deve-se fazer, foi aprovado, por isso vamos votar a favor. Só achamos é que eticamente não é questionável, no mínimo, passar para o ano seguinte um nível de execução que pensamos, mas não temos a certeza, de tarefas ainda relativamente elevadas que vão comprometer o próximo executivo já. Mas pronto, nós, de qualquer forma, vamos votar a favor. Ok, muito obrigado, Alexandre, pela sua intervenção. De seguida tenho o Carlos Ardios, inscrito. Carlos Ardios, se faça o favor. Boa noite mais uma vez. Era exatamente temos uma opinião muito semelhante ao que o Alexandre Marvão expressou. Estes contratos de delegação de competências eram, na sua gênese, fazem parte e obrigam
um entendimento entre a Câmara Municipal de Lisboa e o Executivo das Juntas de Freguesia e, portanto, fazem sentido que sejam colocados em prática durante o mandato. Também compreendemos que, pela fase que atravessamos, houve alterações e perturbações, provavelmente, na aplicação e na execução destes contratos. Portanto, iremos votar favoravelmente, mas temos algumas reservas se legalmente se é totalmente claro que isto se possa fazer, se na sua gênese não está condicionado a terminarem com o fim do mandato. Mas já foi aprovado na Assembleia Municipal, vamos votar em consonância, portanto, vamos aceitar esta situação devido à exceção dos tempos em que vivemos. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Carlos Ardisson. Tenho agora o Francisco Bento inscrito. Francisco, faça o favor. Boa noite. Eu não era para intervir nesta situação, até porque acho que este contrato de delegação de competências, como o Presidente disse, vem no sentido daquilo que já estava assinado anteriormente, mas reforçar uma das situações que eu acredito bastante e que o PSD, parte das nações, acredita. Independentemente do Executivo, as delegações de competências da Câmara têm por tendência a serem melhor executadas pelos executivos das juntas do que pela própria Câmara Municipal. E todas as delegações de competências que vierem a ser efetuadas ou que já foram efetuadas pela Câmara Municipal de Lisboa tiveram pelo menos um resultado de aproveitamento superior àquilo que era no passado. Por isso, eu e o meu grupo de trabalho só está a reforçar o nosso voto favorável a esta proposta. Ok, muito obrigado, Francisco. Não tenho mais inscrições, portanto, penso que as forças políticas já se manifestaram. Nesse sentido, ia passar então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado por unanimidade esta adenda do ponto 2. Vamos passar de imediato ao ponto 3. O ponto 3 tem como apreciação e aprovação do contrato de delegação de competências entre o município de Lisboa, a Freguesia do Parque das Nações, bem como a aprovação da respectiva minuta de contrato, e neste caso trata-se do contrato número 9, UCT, de RJF de 2021, e é o que está suportado na proposta 403 da Câmara Municipal de Lisboa. Pergunto ao Sr. Presidente da Junta quem é que apresenta este contrato. Sou mesmo, Sr. Presidente, obrigado pela palavra. Portanto, este contrato de delegação de competências é algo que nós vínhamos a reclamar desde o início do mandato. A Junta de Freguesia tem no seu contrato internacional de gestão da higiene urbana a limpeza dos planos de água da Doca dos Olivais e do Cais do Olival, algo que era da competência, que é da competência do município. Portanto, já era feito pelo Executivo anterior e nós andámos a fazer estes trabalhos também durante este mandato e esta parte desta verba é para fazer jus e uma reivindicação que nós, como volto a repetir, temos vindo a solicitar à Câmara desde o início do mandato. Era algo que a Câmara não faz. Nós temos bens alocados e equipamentos alocados no contrato de higiene urbana para a limpeza destes planos de água e, portanto, acho que isto foi repor uma injustiça que já pelo menos há 7 anos que tinha sido a ser suportada pela Junta de Freguesia do Parque das Nações. A outra parte do contrato é para fazer uma intervenção ao nível das passadeiras, de adotarmos as medidas que está nos desenhos de espaço público definidos pelo município e que nós identificámos uma série de passadeiras que têm que ser intervencionadas e que não houve capacidade de intervir na altura com o CDC anterior, portanto, e a Câmara acedeu a fazer essa transferência de competências para nós. Ok. Muito obrigado, Mário. Eu peço então às forças políticas que se inscrevam agora para comentar este contrato. Carlos Ardisson.
primeiro, depois o Alexandre Marvão. Carlos Ardisson, faça o favor. Ora, mais uma vez, boa noite. Ficamos um pouco espantados o porquê de agora se fazer esta delegação de competências tão oportunamente, tão próximo das eleições. O Sr. Presidente já acabou de referir que é uma situação que dura há vários anos. Os planos de água são limpos e está prevista a limpeza no contrato de higiene urbana que está em vigor. Estranhamos que a Junta não tenha conseguido fazer, junto dos seus parceiros da Câmara Municipal de Lisboa e do PS, mais cedo reverter o dinheiro da Câmara para a Junta de Freguesia. Achamos estranho e nas passadeiras também parece pintar passadeiras é coisa que a Junta não fez e, portanto, não gastou certamente mais. Refazer as passadeiras junto aos passeios e tudo isso para cumprir o desenho urbano da Câmara Municipal de Lisboa, parece-nos um pouco uma desculpa para dar 283 mil euros à Junta de Freguesia para, em cima das eleições, apresentar mais obra. Vamos cumprir e vamos seguir o voto que já tivemos na Assembleia Municipal, vamos nos abster nesta situação, mas deixa-nos um pouco espantados como é que mesmo a 2 meses e meio de eleições se tira da cartola 233 mil euros. É estranho. Bem, calculo, Paulo, que me tenha dito para falar eu, porque estava em mute. Peço desculpa, tinha colocado em mute, porque tinha pedido aqui um auxílio a um familiar para me trazer água aqui à mesa e depois esqueci de voltar a ligar. Alexandre, faça o favor. Sim. Eu só queria colocar uma questão, porque fiquei com uma dúvida da apresentação do Presidente Mário Patrício. Este valor, particularmente referente à limpeza à limpeza, vai pagar trabalhos já executados? É essa a finalidade? Mário. De qualquer forma, isto é um esclarecimento que foi pedido, nós iremos votar a favor, sendo que se for para executar, realmente parece-nos um espaço extremamente curto de tempo de execução, mas pronto, que seja possível fazê-lo, tudo bem, por isso nós votaremos. Só gostava era esse esclarecimento, porque fiquei com essa dúvida da sua intervenção. Muito obrigado. Como não tenho mais nenhuma inscrição, eu ia passar ao Mário para dar esta clarificação e logo seguido, depois da clarificação, passava então à votação. Mário, faça o favor. Caro eleito Alexandre Marvão, efetivamente não é para pagar trabalhos já executados, é para pagar trabalhos correntes, ou seja, o valor que está atribuído, quantificado no contrato anual que temos com o prestador de serviços, são cerca de 130 e qualquer coisa mil euros. Portanto, este valor vem fazer a lacuna deste ano, mas é aquilo que tem que se gasto, pelo menos, não tenho de memória qual era o valor que estava alocado no contrato executivo anterior, mas este contrato já está em curso há 2 anos, portanto é o valor que nós estamos a pagar já há 2 anos. E este ano continuamos a pagar mensalmente, porque os valores são pagos mensalmente, e temos os meios marítimos, os técnicos têm que ter carta de marinheiro, as carrinhas de transporte dos nutrientes e todo o serviço semanal que é feito de limpeza e com o acréscimo, este ano até tivemos que contratar retroescavadoras para fazer a limpeza, porque houve, com a abertura agora tive uma branca, das comportas do Rio Tejo, acabámos por há uma expressão curiosa que é usada pela equipa do Oceanário, é que a nossa doca dos Olivais é o skimmer do Rio Tejo, portanto tudo o que é mau vem ali parar, portanto, e é verdade, inclusive animais já cadavéricos, pronto, vem tudo ali parar, é quando vem desde Jusante do Rio, portanto, e acaba por chegar aqui tudo.
Infelizmente, ou felizmente, o próximo executivo que vier já tem algo para argumentar, que foram pagos este ano, no próximo ano a Câmara deverá ter esse valor também em atenção. Portanto, foi algo que nós detectámos quando estivemos a preparar o concurso público e depois tive várias, entretanto já mudaram de variação, o pelouro de higiene urbana já mudou 3 vezes neste mandato e acabou sempre na altura da transição que era negociado primeiro com o vereador Duarte Cordeiro, depois com o vereador Carlos Castro, agora com o vereador Sá Fernandes, acabou sempre por ter sido, infelizmente, contrariamente àquilo que o eleito Carlos Ardes, eu respeito aquilo que ele disse, mas acho que o executivo que vier a seguir, independentemente da sua cor política, tem um argumento para poder exigir no próximo mandato ao executivo que estiver na Câmara, independentemente da cor política, porque foi reconhecida o trabalho que esta autarquia faz e que devia ser feito pelo município. Ok, muito obrigado, Mário. Vamos então passar à votação. Estamos a votar o ponto 3 da Assembleia, que tem a ver com o contrato número 9, o CT de RJF de 2021, que está subjacente à proposta 403 da Câmara Municipal de Lisboa. Peço aqui à Margarida com atenção à votação. Vamos ver então quem vota contra, quem se abstém. Portanto, são os 4 do CDS, peço desculpa, 4 abstenções do CDS e, portanto, temos 9 votos a favor e 4 abstenções, é isso? Portanto, 9 votos a favor, PS, PSD e PCP e 4 abstenções do CDS. Vamos fechar, digamos, este ponto e passamos ao último ponto. Este último ponto tem a ver com a adenda ao contrato de delegação de competências celebrado entre o município de Lisboa e a freguesia do Parque das Nações, bem como a respectiva afetação de recursos financeiros e minuta da adenda no âmbito do fornecimento de refeições escolares e gestão dos respectivos refeitórios nos termos da proposta. O Presidente da Junta telefonou-me hoje sobre este assunto, dizendo que, em princípio, isto era para ter sido aprovado numa reunião de Câmara que deveria ter decorrido hoje, penso eu, mas que ficou adiada e, portanto, penso que temos aqui 2 hipóteses. De qualquer das formas, eu ia passar a palavra ao Presidente, portanto, para fazer uma breve apresentação e detalhar melhor o que se passou. A resposta que dei há bocado ao Presidente da Junta foi que se a Assembleia, para evitar que quando a Câmara aprovasse, termos de fazer novamente uma Assembleia Extraordinária só para aprovação, só para fazermos a aprovação, se eventualmente poderíamos ter aqui um acordo de princípio, fazermos uma aprovação condicional da Assembleia de Freguesia, assumindo que na próxima reunião de Câmara isto vai ser aprovado. De qualquer das formas, eu passo primeiro a palavra ao Presidente e depois já passo a palavra aos eleitos para vermos como é que poderemos gerir este terceiro ponto. Mário Patrício, faça o favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, como se estão recordados da reunião que nós tivemos em junho, eu alertei para a necessidade de fazermos esta reunião extraordinária face aos contratos de delegação de competências. Este contrato de delegação de competências é dos refeitórios escolares, portanto é o contrato que é feito anualmente para a gestão dos refeitórios das escolas públicas da freguesia. A única variante neste contrato é que, a partir do próximo ano letivo, portanto, a partir de setembro, a alimentação da Escola Vasta Gama também será assegurada pela Junta de Freguesia do Parque das Nações. Era algo que as associações de pais tinham-nos solicitado. O trabalho que foi feito ao longo deste mandato na Escola Parque das Nações foi reconhecido pela comunidade escolar como positivo e pronto, quisemos também abraçar, englobar todas as escolas da freguesia, era a única que faltava e tínhamos tido algumas observações no sentido, era a nossa vontade também fazê-lo, reforçada pelos pais que nos tinham pedido, tinham conhecimento que as coisas estavam a correr bem na Escola Parque das Nações e havia todo o interesse em fazê-lo. Como eu vos disse anteriormente na reunião de junho, este tema era para ter ido a reunião
em junho, depois foi em julho, entretanto foi retirado por uma discussão na reunião de Câmara, e quando eu solicitei o agendamento desta reunião com estes 3 pontos, alertei, quer dizer, informaram-me, a Câmara informou-me que a reunião, e como há pessoas que estão aqui presentes sabem que as reuniões de Câmara, por norma, são sempre, as públicas são à quarta-feira à tarde e as privadas são à quinta-feira de manhã. Aquilo que eu tinha de memória e que me tinha sido informado é que ia à reunião dia 15, entretanto, quando foi distribuída a agenda, verificámos que passou para dia 16. Portanto, o que eu deixo à vossa consideração é, como já foi feito anteriormente relativamente à aprovação ser condicionada à aprovação em Assembleia Municipal, neste caso desta proposta fica condicionada à aprovação em reunião de Câmara e posterior aprovação em Assembleia Municipal. Portanto, isto evitaria nós reunirmos novamente na próxima semana, porque teoricamente vai ser aprovada amanhã na reunião de Câmara, também se não for aprovada amanhã na reunião de Câmara, cai por terra, portanto não há necessidade de voltarmos a reunir, porque não há necessidade de fazer este contrato de declaração de competências. Portanto, deixo isso à vossa consideração, mas confesso que acho que era mais simpático para todos nós se houvesse essa compreensão e se pudesse ser discutida hoje. Muito obrigado. Ok, Mário, muito obrigado. Portanto, ao fim e ao cabo, era aquilo que eu também já há pouco tinha mencionado. Do ponto de vista da mesa, achamos que... não falei ainda com o Francisco Bento, porque este também telefonema foi agora à tarde, mas de qualquer das formas não cheguei a coordenar com ele, mas pelo menos do meu ponto de vista, e deixo liberdade ao Francisco Bento e à Margarida para eventualmente, se quiserem falar com outra posição, mas do ponto de vista do Presidente da Mesa, tendo em conta que efetivamente já houve, digamos, um antecedente neste domínio, portanto seria uma aprovação condicionada à aprovação primeiro a nível da Câmara Municipal e depois da Assembleia Municipal. E se pudermos fazer assim, acho que efetivamente do ponto de vista da Assembleia, portanto evitar-se ter que fazer uma Assembleia específica só para esta aprovação, e até porque também tendo em conta o que está em causa são as refeições escolares, penso que não devíamos estar a protelar isto para uma nova reunião, devíamos já assumir esse compromisso nesta reunião. De qualquer das formas, dou liberdade aos membros da mesa para fazerem a sua intervenção e depois logo decidiremos se efetivamente fazemos a aprovação hoje ou se ficaremos a aguardar que seja aprovada em Câmara para depois vir aqui à Assembleia de Freguesia. Quem se inscreve? Só uma questão. Sim. Mas primeiro temos que aprovar se vamos votá-la hoje ou não. Sim, não, a ideia sim, exato. Portanto, esta primeira ronda é para saber se... É só para isso, está bem. Ok, portanto, não é só para se pronunciarem sobre portanto, só para saber se a decisão se é aprovada hoje, portanto, se é submetida à aprovação de hoje, ou se, não, tendo em conta que ainda não foi aprovada a nível da Câmara, não fazemos essa aprovação condicional e ficamos à espera que seja aprovado para depois ser convocada uma nova Assembleia Extraordinária para essa aprovação. Se efetivamente conseguimos consensualizar a aprovação hoje, então faremos, digamos, o debate normal. Ok, Carlos Arneson, começo. Pela nossa parte, não vemos nada em contrário, condicionada à aprovação pela Câmara e depois pela Assembleia Municipal. Sim. Okay. Não queremos preocupar o Sr. Tesoureiro, como já há uns tempos ele nos acusou de querer fazer uma reunião extra para ganharmos 15 euros cada um a mais. Portanto, poupamos o horário público e podemos gerir bem a coisa pública, e o Sr. Tesoureiro se calhar ficará mais satisfeito com essa situação. Pela nossa parte, muito obrigado. É problema, como é lógico. Primeiro muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Não sei se mais alguém, Alexandre. Por mim também seguimos. Por mim também seguimos com a votação hoje, condicionada, sem problema. Presidente, por mim, faço como os romanos faziam no século XII. O senhor Presidente tem aquilo que se chama o potestas, que é o poder que está na sua pessoa. E como eu o aprecio assim, e como neste momento estamos quase no final do mandato, convém dizer os elogios a quem de direito, e por isso, olha, confio plenamente na sua decisão. E muito obrigado. Falta só aqui o João Pedro Correia. Olá, boa noite a todos. Do nosso lado também não é inconveniente em que se vote hoje.
Ok, muito obrigado. Então vamos assumir que, portanto, será uma votação condicionada, portanto, no caso de ser aprovado, será aprovação condicionada à aprovação em reunião de Câmara e posteriormente em Assembleia Municipal, e então vamos passar então à discussão propriamente dita deste contrato. O Mário Patrício já o apresentou, portanto eu passo de imediato aos membros, se querem fazer alguma intervenção, o Alexandre Marvão e depois o Carlos Ardisson. Eu não sei, o Carlos Ardisson tinha alguma vontade, mas era desde há pouco a bocado. Portanto, primeiro o Alexandre e depois o Carlos, que é como aparece aqui agora. Muito obrigado, Carlos. Duas questões práticas e que não têm muito, que não têm relação com a votação ou não favorável desta proposta. Menciona-se que a Escola Básica Parque das Nações só a partir de novembro de 2021 é que poderá começar a confeccionar refeições. Qual é o motivo? A obra ainda não foi entregue, falta de equipamento, qual é o motivo que origina que a cozinha ou que a copa, que as instalações da Parque das Nações só possam entrar em funcionamento em novembro de 21? E a questão seguinte no seguimento disto é se depois, a partir de novembro de 2021, ou a partir da entrada em funcionamento da cozinha, se passa a ser confeccionadas refeições localmente nas duas escolas, sendo que a Infante do Henrique, com as obras que supostamente vão começar, não poderá ter. Quanto à proposta em si, e como já devem calcular, defendemos que este tipo de competências devem ser executadas por contratação de trabalhos com o regime contratual de acordo das regras da administração pública e não com o recurso a precários que, como temos visto, e depois de tanto trabalho que a Junta teve para reduzir o número de precários, tem vindo a aumentar imenso e que agora possivelmente virão o seu número novamente aumentado. Por isso, deixamos a sugestão e que recorram à contratação em vez da precariedade destes trabalhadores. Mas, como é lógico, as refeições não se põem em causa, foi um grande incremento de qualidade que houve nas escolas públicas, por isso o nosso voto, como é lógico, é a favor. Ok, muito obrigado, Alexandre. Passo então ao Carlos e depois já passo ao Presidente para responder àquela questão que levantou sobre o problema da entrada ao serviço do refeitório. Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. O Alexandre Marvão, não sei se andou aqui a ler os meus apontamentos. Às vezes. Mas antecipou-se. Temos também a mesma dúvida, se uma escola que foi inaugurada a 26 de março de 2021, o porquê e só em novembro deste ano teve o refeitório a funcionar. Estranhamos bastante. Portanto, aquilo que parece que é a escola completa, se calhar não estará completa e não estará. Também temos dúvidas com a Escola Básica Infante do Henrique de ir para obras, porque, segundo nos parece, o Tribunal de Contas rejeitou o visto à empreitada que englobava as obras e julgamos que esteja lá em Infante do Henrique. Portanto, não sei se a 1 de setembro se os refeitórios não estarão lá mesmo e quando é que haverá obras na escola, embora eu tenha estado na escola e tenha sabido que andaram lá a ver onde é que colocam os contentores. Portanto, não se compreender, não tenho outra informação que possa afirmar que a empreitada pode avançar ou não. Se o Tribunal de Contas se este contrato estava mesmo dentro dessa empreitada, julgamos que sim. Mas, pronto, é alguma estranheza, porque se o refeitório estiver a funcionar, parece-nos estranho andar a fazer, tiver em condições para funcionar, andar a fazer comida em baixo e em cima e a transportá-la. Mas pronto, e como é lógico, nós estamos também sempre ao lado dos pais e das crianças e, portanto, votaremos a favor a passagem, portanto, da confecção das refeições na Escola Vasta Gama para a responsabilidade da Junta de Freguesia. Quero alertar, que acho que já o fiz há uns tempos,
que nos últimos tempos, na Escola Infante Dom Henrique, a qualidade tinha vindo a baixar na alimentação. Algumas vezes, por diversas vezes, o peixe chegou cru, as batatas cruas às crianças e, portanto, as crianças não comeram, como é lógico. Foi dado conhecimento aos professores e eu acho que já até mencionei isso numa Assembleia de Freguesia, portanto, alertar que queremos que o patamar seja elevado e seja consistentemente mantido em níveis elevados para todos nós e das nossas crianças. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Portanto, parece que há consenso em termos de aprovação. De qualquer das formas, foram deixadas duas questões. Eu penso que uma questão que tem a ver exatamente com a abertura do refeitório, a data de abertura do refeitório. Mário, quer clarificar esse aspecto antes de passarmos então à votação? Sr. Presidente, muito obrigado. Eu confesso que vou pegar na última intervenção do eleito Carlos Ardisson, porque mais uma vez não foi correto com aquilo que esteve a dizer relativamente à qualidade das refeições da Infante Dom Henrique. E eu, na altura, depois dessa reunião, questionei a direção do agrupamento, que me desmentiu completamente qualquer tipo de problema com a comida. Portanto, não é verdade aquilo que este senhor acabou de dizer, portanto, era só para que ficasse registado nesta reunião que não é verdade, e podem confirmar se o Sr. Presidente assim pretender, tem todo o direito, aliás, como já fez no âmbito de outras matérias, questionar a direção do agrupamento Fernando Pessoa ou a coordenadora da escola Infante Dom Henrique sobre a qualidade da comida naquela escola. Não é verdade, mais uma vez volto a afirmar. Também o senhor enganou-se relativamente ao Tribunal de Contas, porque o visto foi atribuído e o contrato vai ser celebrado até dia 8 de agosto. Portanto, eu recebi uma mensagem da Sociedade de Reabilitação Urbana, que é quem vai ter a competência de executar a obra, no dia 8 de julho, a dizer-me que tem 30 dias para fazer a consignação da obra, independentemente de qualquer contestação que não foi tida em conta pelo Tribunal de Contas. É um tema que às vezes acontece também, como o Sr. Lucílio falou há pouco, dos grafitos, aqui também acontece nestas contestações do Tribunal de Contas, mas felizmente com esta, para as nossas crianças e para as nossas famílias, a obra vai mesmo acontecer e vai começar no próximo ano letivo. Relativamente às questões que me colocaram sobre o porquê das refeições começarem apenas em novembro, não quer dizer que elas comecem apenas em novembro. Novembro de 2021 é a data pessimista que o Departamento de Educação da Câmara colocou no contrato, porque os valores que as autarquias, as entidades que ficam a tomar conta das refeições escolares, são diferentes se for confeccionado localmente ou se houver direito a transporte. Portanto, e como neste momento não tem a ver com a escola estar pronta, tem a ver com os contratos das concessionárias, com a EDP, com a EPAL e também com o gás, ainda decorrem os trabalhos de ligação dos ramais da EDP, da EPAL e do gás. Portanto, são trabalhos que não têm a ver. Vou-lhes dar um exemplo que se passa aqui no nosso território. Todos nós já passamos pela rotunda do Príncipe Perfeito. O edifício da AGA está concluído. Ainda hoje cruzei uma hora de almoço com o diretor de obra e ele disse-me que está há 6 meses à espera da resposta da EDP para fazer a ligação do edifício. A AGA queria fazer a inauguração em setembro, vai passar já para dezembro porque não conseguem ligar do ponto de vista de energia aquele edifício. O mesmo acontece com a escola, com a segunda fase da Escola Parque das Nações. Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Ia passar a votação, mas tem uma inscrição do Carlos Ardisson, eu penso que é sobre as afirmações do Sr. Presidente da Junta, Carlos Ardisson, peço que seja breve. Obrigado, Sr. Presidente. Tenho que demorar um bocadinho, porque o Sr. Presidente fez, não é bonito fazer. O Sr. Presidente desconfia da minha palavra e é uma coisa estranha. Eu até 31 de agosto do corrente ano serei ainda o representante dos pais encarregados de educação da Escola Infante Dom Henrique. Eu tive o nosso filho 7 anos, o nosso filho mais velho, 7 anos na Escola Infante Dom Henrique. Portanto, eu tenho proximidade com os professores, com a direção e tive a preocupação de transmitir aquilo que os pais me transmitiram sobre a qualidade das refeições. Mas tenho o próprio filho que tem a quem sair e, portanto, sabe o que diz.
que confirmou essa situação por várias vezes, e até com espanto, porque a qualidade da comida costumava ser boa, e a partir de certa altura não aconteceu isso. Não aconteceu, foi avisada a professora deles, foi avisado o Conselho da Escola Fernando Pessoa, com a minha pessoa. Portanto, Sr. Presidente, desculpe, mas não aceito que me chame de mentiroso, porque não sou eu aqui o mentiroso. Eu nunca disse que andei a fazer nada pela Escola Infante Dom Henrique que não tenha feito, e ainda esta semana ouvi que o Sr. Presidente andou a embandeirar em arco, que tem feito imenso para aproximar os cidadãos da Escola Infante Dom Henrique, que era uma escola que não era querida pelos cidadãos e que tem feito imenso um trabalho fantástico, e infelizmente a Escola Infante Dom Henrique continua a não ser querida pelos nossos vizinhos. Portanto, o que o Sr. Presidente tem é que às vezes entusiasma-se e fala muito mais do que o que devia, e pronto, se calhar não nos locais certos. Portanto, é só para esclarecer as coisas, que está tudo informado, toda a gente foi informada nas diversas ocasiões, e foram diversos os pais que me fizeram chegar a mim e que eu depois transmiti à direção e à direção do agrupamento. A qualidade não estava a ser mantida da mesma forma. Agora ficamos assim. Ok, muito obrigado, Carlos. Vamos então passar à votação do documento, tendo dentro do condicionalismo de que a aprovação hoje efetuada para a Assembleia ficará condicionada à aprovação em reunião da Câmara Municipal e posteriormente em Assembleia Municipal. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovada condicionalmente, por unanimidade, o ponto 4 da Ordem de Trabalhos, e chegamos ao final desta Assembleia Extraordinária. Nesse sentido, vou pedir à Primeira Secretária, a Margarida, que leia a ata, por favor. Depois, digamos, este último ponto, a redação terá que ser alterada de acordo com aquilo que efetivamente acabei de referir, mas quando chegarmos aí, temos como é que efetivamente isso pode ficar. Ok. Então, passando à leitura da... Estão-me a ouvir, não estão? Afirmativo, pode continuar. Perfeitamente. Portanto, a leitura da ata em minuta número 54. Aos 15 dias do mês de julho de 2021, pelas 21 horas, reuniu em sessão extraordinária a Assembleia de Freguesia do Parque das Nações, por videoconferência, devido às restrições associadas à pandemia Covid-19, com a ordem de trabalho segundo o edital da convocatória. Antes de se iniciarem os trabalhos, o Presidente confirmou a existência de quórum, verificando as participações na sessão de videoconferência, tendo-se registado os seguintes membros eleitos. Pelo PS, Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, João Pedro da Silva Correia, Maria Margarida Vinhas Serra de Vasconcelos, José da Silva Fernandes, em substituição de Manuel Tito Moraes de Oliveira, Bernardo Diogo Gonçalves de Oliveira Pereira Narciso e Júlio Fernando de Albuquerque Fernandes. Pela Nossa Lisboa, Carlos Francisco Almeida Arde e São Domingos, João Paulo da Gama Leite de Barros da Rocha e Castro, em substituição de José Paulo Almeida Teles Baltazar, Flor Bela da Conceição Loureiro Moraes, em substituição de Denise Isabel Ruiz Felipe, e Francisco Maria de Oliveira Serra Golão Galante. Pelo PSD, Francisco Luís Ferreira Bento, em substituição de António Luís Pereira Romano de Castro, e Tiago Filipe Rodrigues Gonçalo, em substituição de João Mário Amaral Morato Grave. Pelo PCP, Alexandre Miguel Quítalo Marvão, em substituição de Paulo Jorge Silva Pereira Alves. A Assembleia foi presidida pelo Presidente Paulo Jorge Gonçalves de Andrade, coadjuvado pela Maria Margarida Vinhas e Serra Vasconcelos, com a função de Primeira Secretária, face à ausência do Primeiro Secretário António Luís Pereira Romano de Castro, e por Francisco Luís Ferreira Bento, cooptado da Assembleia para a função de Segundo Secretário. Deliberações. Período da ordem do dia. Número 1. Proposta número 260/CML/2021, adendo ao contrato de delegação de competências na Freguesia do Parque das Nações, contrato número 18/UCT/DRJF/2019. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Número 2, proposta número 403/CML/2021, contrato de delegação de competências entre o município de Lisboa e a Freguesia do Parque das Nações, bem como a aprovação da respectiva minuta de contrato.
contrato número 9/UCT/DRJF 2001-2021. A mesma proposta foi aprovada por maioria, com 4 abstenções por parte da nossa Lisboa e 9 votos a favor do PS, PSD e PCP. Ponto número 3, proposta número 451/CML/2021. Adendo ao contrato de delegação de competências celebrado entre o município de Lisboa e a freguesia do Parque das Nações, bem como a respectiva afetação de recursos financeiros e a minuta da adenda no âmbito do fornecimento de refeições escolares e gestão dos respectivos refeitórios nos termos da proposta. Aqui, portanto, a proposta foi aprovada condicionalmente. Foi aprovada por unanimidade, condicionada à aprovação em reunião de Câmara Municipal e Assembleia Municipal. Assembleia Municipal, exatamente. Ok. Após a leitura da ata em minuta desta sessão ordinária, foi a mesma posta à votação, tendo sido... Quem vota contra? Quem se abstém? Pode continuar. Aprovada por unanimidade. Esta ata em minuta vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia de Freguesia, bem como pelos respectivos secretários. Lisboa, 15 de julho de 2021. Ok, muito obrigado, Margarida. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Voltaremos, espero que já presencialmente em setembro, se até lá não houver necessidade de fazer alguma Assembleia Extraordinária. E também formulo os mesmos votos que formulou o Sr. Almeida para aqueles que vão de férias. Tenham umas excelentes férias. Para quem fique por cá, que, enfim, tenha um bom trabalho e que, fundamentalmente, com muita saúde e muita resiliência, faça à situação que ainda que estamos a passar em termos de pandemia. Muito obrigado a todos, boa noite e até à próxima. Muito obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Boas férias. Boa noite. Boas férias. Obrigado. Obrigada. Obrigado.